Quando fazemos acordos, tratados ou zonas de livre comércio, o que nós levamos em consideração são aspectos ideológicos, aspectos geográficos e aspectos econômicos. Quando eu falo de ideológicos, estou falando também de aspectos políticos. E foi anunciado aí a possibilidade do TPP. O que é TPP? Para quem faz concurso, parece um concurso novo, né? Abriu inscrição aí para o TPP, né, cara? Mas não é concurso novo, não. O TPP é, na verdade, um tratado de livre comércio transpacífico, tá? Tratado transpacífico. Por isso, T de tratado, T de trans, P de pacífico. Tratado de livre comércio transpacífico, envolvendo aí diretamente esses países. Estados Unidos da América, que é país rico. Austrália, que tem canguru. Brunei, que eu nem sei o que é. Canadá, que é onde está a Luísa. Chile, que é frio por causa da Cordilheira dos Andes. Japão, que dá terremoto. Malásia, que eu não sei onde é. México, oh, maravilha, México. México é muito legal, México bonito, né? México lindo, México bem gostoso. Nova Zelândia, tá? New Zealand, que fica longe também, é isso que eu sei. Peru, né? Peru, que a gente tem visto aí, tem muita gente que gosta de ver o crescimento do Peru. Peru crescendo cada vez mais aí. Singapura, que a gente também não sabe onde é, fica longe. E o Vietnã, que a gente sabe que o Rambo ficou preso lá. Então, são os países envolvidos neste TPP, que é o Tratado de Livre Comércio Transpacífico, que envolverá cerca de 793 milhões de consumidores e representará 40% do PIB da economia global e até 2025 tende a movimentar cerca de 223 bilhões de dólares. Os Estados Unidos estão sendo os maiores entusiastas deste acordo e eu tenho certeza que se esse acordo for realmente posto em prática, o governo Obama vai conseguir escrever mais uma vez aí um capítulo importante na história dos Estados Unidos. Ele que já representa hoje um avanço gigantesco numa série de coisas. O pessoal acusa o Obama, mas tem se tornado uma personalidade histórica com a questão Nobel da Paz, com a questão dos investimentos em países considerados terceiro mundo em desenvolvimento, com a mudança da sua postura na COP21, com algumas responsabilidades que ele assumiu frente à questão dos direitos humanos. Eu sei que muita gente critica, mas daí também fica foda. É foda ser presidente dos Estados Unidos. Se o cara não faz nada, dizem que ele está sendo aí testemunha, está sendo cúmplice de desastres do mundo. Se ele faz alguma coisa, diz que o cara é assassino. É foda presidir os Estados Unidos, tá? Mas o fato é que este acordo aqui vai representar um avanço muito grande nas negociações. A China estava toda interessada em participar disso aqui, mas não há interesse, né, por parte dos Estados Unidos na participação da China. Muito simples, porque a China hoje tem uma grande influência na economia asiática. E aí os Estados Unidos querem, com este tratado, justamente moderar, diminuir a influência chinesa no comércio da Ásia, criando um equilíbrio um pouco maior. E o Brasil, que não tem porra nenhuma a ver com o Oceano Pacífico, estava cogitando a possibilidade de participação aí. Porra, Brasil, a gente não consegue resolver nem os problemas internos do Mercosul e o Brasil já queria participar de um tratado de livre comércio transpacífico. Nem banhado pelo Oceano Pacífico nós somos. Mas é o Brasil metendo o bedelho onde não é chamado. É nós, né, gente? Isso aí. Outra notícia que movimentou demais os meios de comunicação foi isso aqui, ó. As mulheres poderão participar das eleições na Arábia Saudita. A grande Rei Abdala. Rei Abdala aí autorizando a participação das mulheres nas eleições municipais e elas terão 12 dias para fazer a sua campanha. Começou ontem a campanha aí da mulherada na Arábia Saudita. Foi bem bonita a notícia, eu achei de grande repercussão, né? Só que, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos ler direito a notícia. Vamos ler direito. Primeiro que o número de eleitoras é reduzido, porque as mulheres não podem estudar. Elas têm algumas restrições, na verdade, quanto ao estudo, e elas só podem votar se forem alfabetizadas. Segundo ponto, elas só podem pedir voto de eleitores masculinos se tiverem um interlocutor, que seja membro da família, porque elas não podem viajar se não tiver autorização do marido, elas não podem sair em lugares públicos se não tiverem autorização do marido, elas não podem, inclusive, casar se não tiver autorização de um membro, homem, da família. E elas vão ter que pedir voto junto com o maridão lá, né? Você acha que o maridão vai sair pedindo voto com elas? Ou melhor, vocês acham aí que algum membro da família vai querer isso? As eleitoras são um número reduzido. E num país conservador, de uma cultura conservadora, dificilmente elas vão conseguir representatividade material. Legal, elas tiveram o direito formal de participar das eleições que ocorrerão em 12 de dezembro. Mas na prática, isso vai trazer poucos resultados por conta da estrutura
estrutura eleitoral, da estrutura política da Arábia Saudita, que é um país do Oriente Médio bem fechado, com costumes e uma cultura também bem fechada em torno aí de questões que nós no Ocidente consideramos questões machistas, mas que eles lá consideram questões culturais, tá bom? Então, eleições na Arábia Saudita vale a pena. Primeira vez, as primeiras eleições, né, e acontecerão em 12 de dezembro, as eleições municipais. Só que a dificuldade já fica aberta aí, tá certo? Fica aberta por causa da questão dos eleitores e da conquista dos eleitores. Beleza, gente? Vamos lá. Agora, deixa eu falar de um assunto que está sendo bem repercutido aí. França e terrorismo, tá? Eu ia até usar o extintor, não vou usar ele agora, vou deixar ele aqui do lado. Ó, França e terrorismo. Primeiro de tudo é o seguinte, ó, presta atenção. Eu já fiz essa divisão, eu já fiz essa diferença, mas eu quero fazer ela de novo. Ó, presta atenção aqui no que o Tio vai falar para você. Árabes são um povo, beleza? São um povo. Religião, muçulmanos, tá? Fazem parte de uma religião que segue o islamismo. Então, os muçulmanos pertencem a uma religião chamada de islamismo. Islamismo é uma religião, ok? Este islamismo está dividido em troncos, que são os sunitas e os xiitas, que fazem parte da religião islâmica, beleza? Sabemos a diferença já? Então o árabe é um povo, muçulmanos é uma religião. Muito bem, legal. E existe um grupo terrorista, chamado de Estado Islâmico. Olha só, então nós temos um grupo chamado de Estado Islâmico, dissidente da Al-Qaeda, que atua em vários pontos estratégicos, mas concentra as suas atividades em 2 lugares. O Estado Islâmico concentra as suas atividades na Síria e no Iraque, Síria e Iraque, onde eles pregam a construção, onde eles pregam aí a criação de um califado. Esse califado será administrado por um cara chamado de califa e será chamado de Estado Islâmico. Eles se autoproclamam, tá aqui ó, se autoproclamam defensores do Islã, dessa doutrina. Eles se autoproclamam, não é o Islã que proclama eles, não é o Islã que diz, não, eles se autoproclamam defensores do Islã e usam o islamismo como justificativa para a sua intenção de tomada do poder. Eles usam o islamismo para justificar as suas ações e justificar as suas tendências egoístas, justificar as suas tendências megalomaníacas. Eles justificam as suas ações usando o Islã. Gente, eu não quero que você ache que todo árabe é terrorista. Eu não quero que você ache que todo muçulmano é terrorista. Existe aqui, ó, presta atenção numa regra de lógica. Pode deixar, uma regra de lógica, tá? Lógica, raciocínio lógico para você, ó. Universal, ok? Universal. Nós temos aqui particular e a parte do particular que nós vamos chamar de singular, beleza? Universal, particular e singular. Vamos pegar este exemplo específico que eu acabei de citar para vocês. Não é o Tchê que vai provar isso, é a lógica que vai provar para vocês. O universal são os muçulmanos, ok? Isso é o universal, todos os muçulmanos, legal. Aí nós temos um particular, uma parte desse universal, que são os sunitas. E dentro dos sunitas nós temos o Estado Islâmico, beleza? Agora pergunto, eu posso usar parte do particular para provar o universal? Não! Não posso usar parte do particular para provar o universal. Eu não posso falar que todo muçulmano é terrorista. Eu posso falar que algum muçulmano é terrorista. Algum, tá? Algum. Eu não posso dizer que todos os muçulmanos são. Eu não uso parte do particular para provar o universal.
Tá? Eu tenho que pensar o seguinte, ó, o universal é o conjunto maior, são os muçulmanos. Alguns muçulmanos são sunitas e alguns sunitas pertencem ao Estado Islâmico. Você sabe isso? Olha aqui, ó, os muçulmanos. Alguns muçulmanos são sunitas e alguns sunitas são do Estado Islâmico. Como é que eu vou condenar o todo pelo singular? É o raciocínio lógico que diz isso para vocês, não é o Tchê que está dizendo. Então parem com a ideia de intolerância. Eu não posso falar que todo católico é pedófilo porque existem padres pedófilos. Eu não posso falar que os cristãos são favoráveis à guerra porque os países que se envolveram na Primeira Guerra eram cristãos. Eu não posso falar também, tá, que os cristãos matam seus filhos porque o casal Nardoni que matou a sua filha era cristão. Eu não posso falar que os cristãos matam os pais porque a Susana Richthofen matou os pais. E nem todo terrorista é árabe, não. Nem todo terrorista é árabe, não. O terrorismo é uma coisa muito mais antiga. O terrorismo acontecia já na época dos hebreus com o povo judeu. O terrorismo acontecia na Idade Média, praticado pelos cristãos, por grupos conhecidos como hospitalários, por grupos conhecidos aí como Ordem dos Teutônicos, que praticavam ações terroristas contra os muçulmanos que visitavam Jerusalém. As cruzadas foram desencadeadas pelos cristãos, quando o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, em 1095, chamou os nobres da Europa para libertar Jerusalém. Em 1095, foram os cristãos que declararam guerra aos árabes muçulmanos. Então, para de achar que a história não tem resposta, porque a história tem resposta sim. E os primeiros terroristas não são árabes, não, muito pelo contrário. Então, eu não quero que a galera generalize, porque generalizar é sempre perigoso, beleza? Generalizar é sempre perigoso. Temos que tomar cuidado. Uma cultura, diz um cara chamado Claude Lévi-Strauss, um grande antropólogo, ele diz o seguinte: uma cultura só pode ser analisada se observada do ponto de vista dessa cultura. Só se analisarmos do ponto de vista dessa cultura. Por exemplo, o uso do véu, que não é só burca não, a burca é uma modalidade do véu. Tem o burca, tem o niqab, tem o chador, tem o najib. Tem várias formas de uso do véu. Isso é feito por livre e espontânea vontade da mulher. Aí tem gente que fala assim, mas as mulheres são obrigadas a usar o véu. Isso é uma falta de respeito à liberdade. Tá, as freiras usam o bagulho na cabeça lá, que eu não sei o nome, mas ninguém fala que isso é falta de liberdade. O juiz usa a toga, sei lá, usa lá a roupa dele, ninguém fala que é falta de liberdade. O cara não pode entrar no Congresso se não tiver de terno e gravata e ninguém fala que é falta de liberdade. Vai tentar entrar no Congresso Nacional de bermuda, regata e chinelo de dedo, vê se você consegue. Você não vai conseguir. Seja juiz federal e vá lá presidir um julgamento, sei lá, de chinelo de dedo, bermuda e camisa regata. Não pode, não vai. Quer ver? Deixa eu aparecer vestido de... Olha só o exemplo. Se eu aparecer de bermuda, regata, óculos escuros, dizendo que sou o Papai Noel, ninguém vai aceitar. Porque faz parte da cultura que o Papai Noel tem que ser gordinho. A única coisa que eu tenho em comum. Tem que ser gordinho, barba, roupa vermelha. E, se tiver alguma criança assistindo, aí Papai Noel não existe, tá? Então é o seguinte, olha só. Eu não posso... Acabei com o sonho da piazada. Eu não posso interferir na cultura. Já pensou eu aparecer vestido, sei lá, de urubu, dizer que sou o coelhinho da Páscoa? Então a questão cultural não se interfere. A gente preserva um monte de questões culturais. Porque diabos é que não permitimos também e não respeitamos a questão cultural deles? Mas a mulher é obrigada a usar véu. Tá, vamos parar de reproduzir o que a mídia diz. Você acha que todas as mulheres do mundo islâmico são submissas? Todas as mulheres usam véu porque são obrigadas? Se não são todas que são obrigadas, alguma não é obrigada, concorda comigo? Então, já caiu a ideia de que todas as mulheres são obrigadas a usar o véu. Então, para com isso aí, beleza? Para com essa ideia de generalização. Então, o que acontece é o seguinte, vamos lá, tá todo mundo estarrecido com a França. Eu também não vou sair defendendo o Estado Islâmico, tá? Eu não vou sair defendendo o Estado Islâmico, que pode ser conhecido como EIL, Estado Islâmico do Iraque e do Levante, pode ser conhecido como ISIS, pode ser conhecido como EI, depende do lugar, mas aqui no Brasil nós chamamos de EI ou EIL, tá certo? Que é Estado Islâmico ou Estado Islâmico do Iraque
e do Levante. Vamos lá, da onde vem isso? Por que eles atacam a França? Porque a França é o alvo. Primeiro que a França, ela não foi só o alvo do Estado Islâmico, tá? Ela também já foi o alvo da Alemanha de Hitler. Ela já foi o alvo de outros povos ao longo da história, beleza? Mas acontece o seguinte, um periódico de humor tão sádico, inclusive, chamado Charlie Hebdo, publicou algumas fotos aí, ou umas charges, perdão, do profeta Maomé. Eu até pensei em reproduzir essas charges, mas eu achei uma afronta de tão agressiva que elas são. Mas tem uma das charges em que o profeta Maomé está nu e um diretor, ao que tudo indica, o Martin Scorsese, está com uma câmera e o Maomé diz palavras do tipo assim, olhe minha bunda, eu sei que você gosta de olhar a minha bunda, olhe para ela. Outra charge coloca o Maomé numa posição assim, né, de quatro no chão, e aí uma estrela no lugar do ânus, escrito assim, a estrela é do profeta Maomé. Numa outra charge, o profeta Maomé diz assim, 100 chibatadas para quem não morrer de rir. Essas charges foram publicadas pelo Charlie Hebdo. Isso foi uma ofensa sem precedentes e sem tamanho. Aí todo mundo diz no Ocidente assim, mas cadê a liberdade de expressão? Filho, desculpa, no Ocidente a gente tem liberdade de expressão, alguns caras acham que existe lá liberdade de explosão. Entendeu? E aí, se a gente tem que respeitar a liberdade de expressão, se eles têm que respeitar a nossa liberdade de expressão, a gente tem que respeitar a liberdade de explosão dos caras. Eu não estou defendendo, eu estou dizendo que não foi do nada, não. Não foi assim do zero, alguém chegou lá e resolveu explodir. Eu não estou defendendo, eu estou só querendo que você entenda que existe uma causa para isso. Foram as publicações foram as charges publicadas pelo Charlie Hebdo. E isso aí estarreceu o mundo islâmico. Foi na Dinamarca publicado, depois Charlie Hebdo publicou. E aí os que se autoproclamam defensores do Islã tomaram para si as dores destas charges publicadas. A grande maioria dos muçulmanos ficou chateada, ficou emputecida. Afinal, se fizessem isso com Jesus Cristo, você também ia ficar emputecido. Se fizessem isso com a imagem de um anjo que você acredita, você também ia ficar emputecido. Se os muçulmanos fizessem isso com a imagem daqueles que acreditam em Nossa Senhora, vocês também ficariam emputecidos. Mas os muçulmanos nunca fizeram isso. Nunca desrespeitaram a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Nossa Senhora, para quem acredita e a chama assim, a imagem de anjos ou coisas do tipo. Não fazem, eles respeitam isso aí. É uma outra cultura e eles respeitam. Mas o Charlie Hebdo, em nome da suposta liberdade de expressão, publicou essas charges. Legal, o governo francês não fez nada, não fechou o Charlie Hebdo. Então, na visão do Estado Islâmico, ao permitir a continuidade do Charlie Hebdo, o governo francês é conivente com estas publicações. O governo francês concorda com essas publicações. Então acontece o quê? Acontece este ataque no início de 2015, os atentados dentro do Charlie Hebdo, que acabaram atingindo e matando os envolvidos. Foi um ato de vingança, foi um ato aí de, digamos, resposta. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Eu quero que vocês entendam que a ideia dos defensores do Islã, do Estado Islâmico, era punir os responsáveis, porque para eles a agressão foi gigantesca. A agressão foi gigantesca. Para eles a agressão não tem comparação. Inclusive, em pronunciamento, um deles disse, a única forma de fazer o Ocidente entender o que para nós foi, o que representou isso, a única forma do Ocidente entender é por atos assim, por atos extremos, por atos estarrecedores. Aí o Ocidente entende, porque foram mexer com quem estava quieto. Não estou defendendo, mas foi o que aconteceu. Beleza, depois dos ataques do início de 2015, novamente a França não fez nada e declarou uma guerra contra o Estado Islâmico e permitiu que o Charlie Hebdo continuasse as suas publicações. Pois bem, em locais meticulosamente estudados e analisados, aconteceram os atentados em novembro de 2015, tá? No Stade de France, no Saint-Denis e também na boate Bataclan. Saint-Denis foram menores proporções, mas no Bataclan foi de grandes proporções, porque acontecia lá um show e os terroristas entraram e meteram bala geral, e em alguns outros lugares também de Paris. E esses atentados chamaram a atenção do mundo, que ficou em alerta, principalmente a França e a Bélgica, onde nós temos alguns partidários e simpatizantes do Estado Islâmico. E tão logo os atentados aconteceram,
o Estado Islâmico assumiu a autoria destes atentados e assumiu a responsabilidade sobre esses atentados também, tá certo? Então o que acontece hoje é uma resposta às charges e a França que está sendo alvo disso por conta da sua conivência, e aqueles que se autoproclamam defensores do Islã estão agindo com o objetivo aí de expandir uma ideologia que eles interpretam como eles querem. Os próprios muçulmanos já disseram que não são favoráveis a essa atitude. Os próprios muçulmanos já declararam que não são partidários dessa atitude tomada pelo Estado Islâmico. Eles não concordam com isso e eles acham que isso foi um absurdo que o Estado Islâmico fez e não deveria ter feito, e condenam as ações do Estado Islâmico também. Por isso, cuidado, tá bom? Cuidado, bastante cuidado, só para respeitar a cultura alheia. E agora é o seguinte, criançada que está assistindo, ó, Papai Noel existe sim, tá? O que o Tchê falou foi só para vocês verem como é ruim a gente mexer na crença das outras pessoas, beleza? Então foi por isso que o Tchê falou aquilo. É porque é ruim. Tá cortando? Oi? Ah, tá. Não, pode deixar. É porque é ruim, beleza? Mexer na crença das outras pessoas. Então imagina, não é triste achar que o Papai Noel não existe? É triste, mas ele existe sim. Lógico que ele existe. Como é que você acha que você ganha presente no final do ano? Como é que você acha que aparece lá o presente no pianinho de Natal? Lógico que existe. Coelhinho da Páscoa também. O papai e a mamãe não falam isso pra você? Então, poxa, lógico que eles estão certos. E o Tchê já viu o Papai Noel, sabia? É verdade, o Tchê já viu o Papai Noel. E ele é daquele jeito que falo. Ele é grande, gordinho, barba comprida, branquinha, uma roupa vermelha bem bonita. Eu já vi o Papai Noel. Você vai duvidar do Tchê? Você vai duvidar? Claro que não. O Coelhinho da Páscoa também. O Coelhinho da Páscoa ele vai bem de madrugada, mas se você estiver acordado, ele não vai. Ele só aparece se você estiver dormindo, tá? Então pode acreditar, o Tchê só falou que não existia para você ver como é ruim quando alguém fala alguma coisa daquilo que a gente acredita, beleza? Só para você entender desde pequeno já como a gente deve respeitar a crença dos outros, como a gente tem que respeitar aquilo que os outros acreditam, tá bom? Então Papai Noel existe sim, e Coelhinho também. Então você que é criança e que está assistindo, que gosta das aulas do Tchê, que está acompanhando as aulas do Tchê, não precisa ficar triste não precisa ficar desanimado nem tristonho. Ele existe e o Tchê já viu, beleza? O Tchê já viu e eu posso dizer para você que ele é uma pessoa bem legal e ele sabe exatamente o que você está fazendo. Se você está aprontando, ele sabe que você está aprontando, hein? Por isso que você tem que respeitar o papai, tem que respeitar a mamãe, tem que fazer tudo certinho, tá? Para que o Papai Noel possa trazer para você os presentes que você pedir. Mas às vezes o Papai Noel não traz aquilo que você pediu. Por que não traz? Porque o Papai Noel às vezes vê que aquilo que você pediu não vai ser uma coisa legal para você. Então, se você ganhar uma coisa que não foi bem aquilo que você pediu, é porque o Papai Noel achou que seria melhor trazer um outro presente, beleza? Então pode confiar sim, mas você viu como é ruim? Por isso, desde pequeno, você tem que acreditar que não podemos falar mal do que as outras pessoas acreditam, porque isso é muito feio. E quando as pessoas fazem isso, a gente não gosta, beleza? Tranquilo, tranquilo? É isso aí. Vamos lá então, para acabar aqui mais dois assuntos, beleza? Para fechar o aulão de hoje. Fim da era Kirchner, com a eleição de Maurício Macri, né? A era Kirchner começou lá quando Néstor Kirchner assumiu uma Argentina quebrada, num contexto aí de 5 presidentes que assumiram e foram tirados por causa de uma crise econômica após a era Menem. A Argentina se encontrava à beira de uma falência econômica, tinha inclusive declarado moratória. E aí o Néstor Kirchner assume a presidência. E depois dele, a sedutora Cristina Kirchner assumiu, né? A Cristina Kirchner tem tanta plástica que quando ela ri, levanta o braço. É uma loucura. E a Cristina Kirchner fez uma política bem interessante, né? De pouca oposição, porque morreram todos os opositores. A mídia não falava mal dela, porque ela comprou todos os canais de televisão, e praticamente controlava a mídia na Argentina. Mas a era Kirchner veio alinhada a um pensamento populista, juntamente com outros governos, como o governo da Bolívia, da Venezuela, de Cuba e, na época do Lula, o governo do Brasil. E a eleição de Maurício Macri mostra uma disposição da Argentina em apelar mais para uma política voltada à social-democracia. E um dos episódios que chamou a atenção é que o presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, já pediu o afastamento da Venezuela do Mercosul. Como assim, tchê? O Nicolás Maduro, que me perdoe, viu? Nicolás Maduro tá me fazendo cada cagada, tá? Nicolás Maduro tá me fazendo cada cagada. Olha o que o Nicolás Maduro fez.
falou que os argentinos estão prontos para ir à guerra. Na verdade, ele falou em espanhol, né? Espanhol é só falar o português um pouquinho mais rápido. Os argentinos estão prontos para ir à guerra. Cara, para lutar contra o Maurício Macri. Significa que os argentinos estão prontos para ir à guerra, lutar contra o Maurício Macri, pegarem armas. Cara, da onde isso, ô Nicolás Maduro? Vai limpar o bigode, filho. Ô Nicolás Maduro, acorda pra vida, para de tomar Johnny Walker com Activia, porque você tá cagando e andando no negócio. Você conseguiu quebrar todos os tratados internacionais de respeito à soberania dos estados. Você está interferindo na política de outro país assim de uma forma escancarada, e uma das cláusulas do Tratado de Assunção de 1991 é que o país membro do Mercosul precisa defender a democracia. Por isso, o Maurício Macri já começa com uma situação tensa e hostil aí contra o Nicolás Maduro, que declarou que o povo argentino vai pegar em armas para derrubar o presidente que foi democraticamente eleito. O Nicolás Maduro tem que estudar um pouquinho mais sobre democracia, né? E, obviamente, o fim da era Kirchner representa novas possibilidades dentro de uma política social-democrata para a Argentina. E ele já tem uma viagem marcada para o Brasil, e as relações entre o Brasil e a Argentina, elas continuarão como estão. Ruins, mentira. Não, as relações são boas. Por mais que a gente sacaneou os argentinos na Guerra das Malvinas, mas as relações são boas, né, cara? Ninguém sabe o que os argentinos não gostam da gente, né? Os argentinos não gostam da gente por um motivo simples. Na Guerra das Malvinas nós falamos para os argentinos, nós vamos entrar para fazer guerra com vocês. Beleza? Aí os argentinos falaram assim, mas a peleia é contra a Inglaterra. A guerra é contra a Inglaterra. Daí nós falamos, fudeu, agora como é que nós vamos guerrear contra a Inglaterra? Aí a gente não só não ajudou os argentinos, como permitiu que os aviões ingleses usassem bases brasileiras para ferrar com os argentinos. Aí ninguém sabe por que os argentinos não gostam muito de nós. É por causa disso. Tá? Mas as relações tendem a continuar legais como um bom parceiro de comércio aqui na América do Sul, dentro do Mercosul também, tá? E para fechar o assunto, COP21. Gente, ó, COP21 não estressa a cabeça, tá? Não vai aparecer na sua prova trazendo surpresas e novidades, não, até porque muito pouca coisa diferente foi tratada na COP21. Ela foi um encontro para falar sobre a questão climática, e foi organizada pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, vinculado à ONU, que fornece dados para as pesquisas e relatórios da ONU, numa ideia que visa combater o grande temor, que é a elevação da temperatura média global em 2 graus. Por isso, algumas ações precisarão ser tomadas pelos países, e pela primeira vez o que chamou a atenção foi a postura dos Estados Unidos. Então, isso pode aparecer na sua prova. A COP21 que aconteceu em Paris, ela foi marcada pela manutenção da postura do Obama em relação às questões climáticas e ambientais. Não. A COP21 foi marcada justamente pela mudança de postura dos Estados Unidos, que agora partiu para ações mais objetivas, falando sobre a necessidade de um compromisso mais direto, de um compromisso mais objetivo, de um compromisso mais formal e legal dos países para o combate ao aquecimento global e também o combate aí a essa elevação climática que seria catastrófica para boa parte do globo. Essa é, em suma, a ideia da COP21. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer hemorrágico estar com vocês nessa noite. E o meu convite feito no início continua valendo. Para você vir a Cascavel, para você que vier a Cascavel aí, conhecer esse espaço preparado com todo carinho e fazer lá, curtir a fanpage Dolceria. Escreve assim mesmo, tá? Dolceria. Eu quero ver se as curtidas aumentaram. É um espaço aí destinado para pessoas de bom gosto. Eu tenho certeza que você é uma pessoa de bom gosto. Quando você chegar em Cascavel, eu quero que você vá lá conhecer. Lógico que eu não vou deixar o Alfacom frio. Eu sou 100% Alfacom. Eu vou ficar aqui com você. Mas, né, logicamente, pessoas que acreditam nos seus sonhos conseguem aí fazer várias coisas, e essa é uma delas. E eu tenho certeza que vai ser um prazer conhecer você que vai aparecer lá e vai curtir com a gente, vai passar bons momentos com a gente. Final de semana a gente está lá também. Durante a semana vai ser uma coisa tranquila. Então veio para Cascavel? Vai lá e procura, o endereço está na fanpage e a partir de 7 de dezembro vai estar funcionando, tá? E você que esteve com a gente em todos os momentos do evento, foi um prazer hemorrágico, um prazer muito grande.